Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e atualizadas para você nos meus endereços telemáticos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Edição de quinta-feira, 9 de março de 2023, é dia de São Cândido, Santa Francisca Romana, Santa Catarina de Bolonha e São Gregório de Nissa. Esses santos são reverenciados pela Igreja Católica Apostólica Romana, que vivencia o tempo da Quaresma, hein? Março é o terceiro mês do ano, com 31 dias, é o mês internacional da mulher, da escola, do outono, da água, da Constituição. Está vigendo a estação do ano do verão brasileiro, que iniciou-se em 21 de dezembro de 2022. A estação do outono começa no dia 20 de março. Temos aqui algumas informações sobre este dia. Você quer saber? Então vamos lá. Dia 9 de março, a fase da lua é cheia. Estão se passando 68 dias do ano. Faltam 297 dias para terminar 2023. É a segunda semana da Quaresma na Igreja Católica. Comemora-se o Dia Mundial do Rim e o Dia Mundial do DJ. Alô, DJs! Aqui em Colatina, meu município base, tem muitos DJs, né, pessoal, que gosta de atuar nas noitadas, transmitindo aquele som para os festeiros. Indicadores da economia: salário mínimo nacional R$ 1.302, taxa Selic 13,75% ao ano, inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE 5,77%, divulgada em 9 de fevereiro de 2023. Vamos a algumas cotações. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória. É o principal produto agrícola do Espírito Santo. O café arábica bebida dura, R$ 1.060 a saca de 60 quilos do produto, no fechamento dos negócios na terça-feira, 7 de março. Arábica bebida Rio, R$ 957. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 655 a saca. E temos também o mercado financeiro. O dólar fechou da mesma forma na data de 7 de março de 2023, em alta de 0,4%, cotado a R$ 5,19. A Bolsa de Valores, a B3 ou Ibovespa, teve baixa de 0,4%, somando 104.227 pontos. Olha aí, energia mais cara, hein? Já recebi conta de energia mais cara aqui em Colatina, hein? Meus vizinhos também reclamaram. Além do aumento das invasões de terras, aumento do preço dos combustíveis, entre outros malefícios à sociedade, o brasileiro, nesta gestão petista que está aí, tem visto sobressaltado as faturas de energia elétrica com valores bem mais altos. Algumas mercadorias em supermercados também têm subido de preço. Sobre a invasão de terras, o comentarista Roberto Mota disse no programa Os Pingos nos Is que o MST arregimenta pessoas ingênuas, mulheres e crianças, a fim de depredar e destruir propriedades alheias. José Maria Trindade informou que um deputado federal do Rio Grande do Sul protocolou pedido de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, contra o MST, Movimento de Sem Terra, para investigar quem invade propriedade privada. A CPI vai propor que o invasor fique sem benefícios, como progressão de pena e ação social governamental. Há também proposta de um outro parlamentar que classifica a invasão de terras como crime de terrorismo. Na Bahia, os próprios proprietários de terras desmontaram acampamento de invasores. Vamos agora à espiritualidade
eventos religiosos na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, meu município base. Nesta quinta-feira, dia 9 de março de 2023, às 19 horas, haverá celebração da palavra, presidida pelo diácono David José Langa Lopes, na Catedral. No mesmo horário, reunião do Conselho da Catedral. Vejamos a programação de sexta-feira na Catedral de Colatina. Sexta-feira, dia 10 de março, ao meio-dia, celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, presidida pelo padre José Valdeci Romão, na Catedral. Às 15 horas, haverá celebração da Via Sacra, também na Catedral. E às 19 horas, missa presidida pelo padre Hernandes Samuel Fantin, no mesmo local, Catedral Sagrado Coração de Jesus. Outro evento programado para as 19 horas é uma reunião de preparação da Semana Santa, no auditório Bento XVI. Então, as pessoas são convidadas a participar, né? As pessoas que estão ligadas a essas questões. Manchetes do jornal A Tribuna, edição de quarta-feira, dia 8 de março de 2023. Eu transmito aqui as manchetes do jornal A Tribuna porque é o único impresso diário que circula aqui no meu município, aliás, no estado do Espírito Santo, nos municípios em geral, capixabas, nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes. Então eu dou muito valor ainda ao periódico impresso. Por isso eu divulgo as manchetes aqui. Então vamos à edição de quarta-feira, dia 8. Invasão de cigarros do Paraguai, no Espírito Santo, hein? Lojas dão desconto de 70% a partir desta data. Fla-Flu garante emoção na última rodada. O futebol sempre garante um pouco de emoção para os esportistas. Universitária chuta ladrão e escapa de assalto. Coluna do Estadão, governo planeja usar liberação de emendas para conquistar apoio de parlamentares em primeiro mandato. Pelo amor de Deus. Pop.zap, Whindersson Nunes anuncia que vai representar o Brasil em torneio de boxe internacional no YouTube. Tem aqui a tribuna nas escolas, estudantes na elite da matemática, gêmeos Arthur e Isadora, medalhas em Olimpíada, uma legenda de fotografia. 62 milhões de reais esquecidos em bancos foram resgatados. Festas para mulheres em bares e restaurantes. Olha, dia da mulher, as mulheres foram beber mais. Entre promoções, rodadas duplas de bebidas, descontos no cardápio e até chopp rosa. Olha, as amigas, então 3 mulheres aqui que provam drinks e elogiam iniciativas para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Dengue já matou 9, médicos explicam quando procurar ajuda. Dor abdominal intensa, vômitos persistentes, hemorragias e náuseas são sinais de alarme para a gravidade da dengue. É o tal do mosquitinho que morde, que pica e causa essa doença, hein? Apenas nos 2 primeiros meses do ano, mais de 34 mil casos no estado foram identificados. Tem que tomar cuidado, né? Pesquisa informal de preços agora, eu falo para você. Eu comprei, quem me segue já sabe que eu faço pesquisa em 2 ou 3 estabelecimentos antes de comprar mercadorias para o meu lar. Quando eu encontro o preço mais módico, eu adquiro e passo para vocês onde eu encontrei. Olha, para você que é de Colatina ou região, encontrei água mineral Cristal, gasosa. Água com gás, em 1,5 litro por R$ 2,98. Também biscoito Petian, 350 gramas, maisena, R$ 3,98. E macarrão instantâneo Sinhá, 85 gramas,
95 centavos. Foi no supermercado Lavagnoli, na rua Germano Naumann Filho, número 53, no centro de Colatina. Olha, vem aí visita pastoral do bispo diocesano de Colatina. A visita pastoral é um tempo de graça de Deus para as comunidades, sinal expressivo da solicitude de Jesus Cristo, bom pastor. Deve ser momento forte de evangelização e animação missionária. Então, olha, Dom Lauro Sérgio Verciani Barbosa irá fazer essa visita à paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. A visita pastoral do bispo, que vem em nome de Cristo, tem como objetivos, entre outros, aproximar-se da vida das pessoas, participar de suas angústias, preocupações, alegrias, expectativas e dirigir-lhes uma palavra de esperança, fortalecer a comunhão entre o bispo e seus indispensáveis colaboradores, os presbíteros, diáconos e religiosos, convidar os cristãos leigos à renovação de sua vocação em vista de uma ação apostólica mais intensa e generosa, avaliar a caminhada e incentivar as comunidades eclesiais em seu trabalho evangelizador em conformidade com as orientações da Diocese de Colatina, da CNBB, do Magistério do Colégio Episcopal, sob a presidência do sucessor de Pedro, o Romano Pontífice Papa Francisco, em verdadeiro processo sinodal de comunhão e participação em vista da missão. E ainda, outro objetivo é promover o diálogo e parcerias com a sociedade organizada através do encontro com suas lideranças, organizações, entidades e movimentos. Então vem aí, visita pastoral. Começa domingo, dia 12 de março de 2023. Agora eu quero falar para vocês sobre uma novela baseada na Bíblia. Para os telespectadores da série Reis da Record TV, a espera pela nova fase tem data para acabar. No dia 17 de abril, em mês que vem, começa A Conquista, sexta temporada da produção. Entrevista à Folha Universal, que é o jornal impresso que eu recebo vez por outra, Cristiane Cardoso, autora da série, revela que todos os capítulos já foram escritos. A narrativa é baseada em trechos bíblicos de Samuel, o livro de Samuel, o segundo livro, hein? Capítulos de 3 ao 5, vários salmos e algumas passagens do livro de Crônicas. Parte do elenco da temporada anterior continua na trama, mas outros rostos também devem aparecer na tela, como os das novas esposas de Davi, que será Cirilo Luna, Agite, Manuela Dumont, Abital, Isabela Dionísio e Eglá, Sâmia Abreu. Alguns personagens terão destaque como Abner, Dudu Pelissari, Joabe, que é Mário Brigieira, Batseba, Paloma Bernardi, Urias, Roger Gobet, Aitofel, Marcos Winter, Abigail, Maiara Walsh e Ax, Augusto Garcia. O profeta Natan, Felipe Cunha, também ficará em evidência na nova temporada. A autora ressaltou em publicação no Instagram que, assim como Samuel foi importante na história de Saul, o profeta Natan será importante na história de Davi. A história vai se desenrolar a partir do momento que Davi herda um reino dividido, já que Isboset, João Vila, filho de Saul, Carlo Porto, assume o trono depois da morte do pai com a ajuda de Abner. Cristiane conta que um dos maiores eventos da temporada será a conquista de Jerusalém por Davi, tornando a cidade a capital de Israel. Mas se o público acha que ler as passagens bíblicas que relatam esse período é suficiente para saber o que vai acontecer na série, está enganado. É melhor não perder nenhum capítulo, diz o jornal. Cristiane adianta que haverá uma tempestade de areia e algumas reviravoltas na trama. Parabéns a Cristiane Cardoso, né? Ela é uma pessoa muito simpática, eu vejo de vez em quando alguns vídeos dela com o esposo, e ela é muito simpática e inteligente, né?
Em Colatina temos aqui uma carta do pároco padre José Valdeci Romão para o mês de março de 2023 aos católicos colatinenses. Atenção para o que ele diz. Neste tempo de quaresma, penitência e conversão, quero falar ao seu coração sobre a nossa liberdade em fazer o caminho da conversão através do dízimo. Ninguém caia na ilusão dos tempos modernos de querer pertencer à Igreja Católica Apostólica Romana sem colaborar com o máximo do mínimo, que a mesma Igreja orienta quando se fala do dízimo, conforme a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 6º ao 9º. O dízimo expressa a participação da pessoa batizada na missão de anunciar o Evangelho da alegria, conforme a CNBB, documento 106/2016. O que é o dízimo? É a contribuição sistemática e periódica dos fiéis por meio da qual cada fiel pertencente a uma comunidade assume corresponsavelmente a sustentação de seus compromissos religiosos e também sociais. É um compromisso de fé, pois está relacionado com a experiência de Deus. É impossível evangelizar sem a utilização dos bens materiais, desde os mais simples até o mais complexo. Eles são meios e não fim. Eles são necessários. Não temos como dispensá-los. Jesus também precisou deles, conforme Lucas capítulo 8, versículos do 1º ao 3º. A igreja também precisa não do muito, mas do bastante. Da vela ao automóvel, da partilha com os empobrecidos, do microfone à conta de energia elétrica, da água aos produtos de limpeza, da formação de lideranças à formação dos futuros sacerdotes. Tudo tem um custo, assim como na casa da gente. Estamos no mundo e nele somos chamados a anunciar o Evangelho com ardor, ousadia, criatividade. Isso é possível quando nós, batizados, entendemos que a missão deixada por Jesus deve continuar e que é comum a todos nós. O dízimo tem exatamente esse objetivo, possibilitar a evangelização. Quanto mais uma pessoa toma consciência de que é, por natureza, evangelizadora e que pertence a uma comunidade, tanto mais ela opta pelo dízimo e pelas ofertas. E é generosa também com a mão de obra, como prestação de serviço ao Evangelho. Ao fazer a contribuição, a grata devolução, o batizado sabe que não está pagando nada à igreja, e sim assumindo o seu lugar nela. Também no que diz respeito à sua sustentação. Sim, a conversão mexe com o nosso bolso. O ser cristão exige a partilha que evangeliza. O testemunho, a melhor pregação. Deixar-se transfigurar pela graça de Deus, abrindo as mãos e o coração, é sinal de compromisso com o reino. Então, palavras do padre José Valdeci Romão, pároco e cura da catedral, que nos abençoa, né? Com sua mão consagrada. Shalom. Colatina, nova precipitação pluvial em território colatinense. Uma chuva de verão caiu sobre Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo, na manhã de terça-feira, 7 de março de 2023. A precipitação chegou depois de duas outras anteriores, no fim de fevereiro e neste mês de março, em dias de calor intenso. Algumas pessoas adquiriram guarda-chuvas nas ruas a fim de enfrentar a pluviosidade. Quem foi trabalhar ou tinha outro compromisso foi obrigado a apoderar-se de seu guarda-chuva ou capa para se proteger, mesmo existindo aqueles que enfrentam os pingos sem se importar, hein? Agora eu falo para você sobre concurso. Marinha Militar abre concurso para sargento músico. Para quem tem talento musical e sonha em servir na Marinha do Brasil, há uma oportunidade de ingresso na Força. Estão abertas até o dia 30 de março de 2023 as inscrições para o concurso de sargento músico do Corpo de Fuzileiros Navais. A seleção oferece 19 vagas para diversos naipes, como clarinete alto em MIB, deve ser MIB bemol, não sei, flautinha em dó, requinta
teclado, entre outros, para participar do concurso público de admissão ao curso de formação de sargentos músicos do Corpo de Fuzileiros Navais de 2024, é necessário alguns requisitos, ou são necessários, né? Alguns requisitos, como ter entre 18 e menos de 25 anos em 30 de junho de 2024, ter concluído ou estar em fase de conclusão do ensino médio ou curso equivalente, por exemplo. Como parte do certame, os candidatos passarão por etapas como exame de escolaridade, prova prática de música, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física e avaliação psicológica. Para mais informações, acesse www.inscricão.marinha.mil.br. Vai lá. Eu deixo a notícia completa no meu resumo de notícias do dia 8/03/2023 no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Filmes normais, enfim. Olha, eu consegui ver 2 filmes que me parecem que não estão contaminados pela esquerdofrenia que toma conta do mundo, né? Porque é picardia a gente ver filmes que ficam passando só ideias para contaminar a sua cabeça. É verdade. A gente trabalha para encardir, para ter nossos aparelhos em casa, nossos equipamentos eletrônicos, e depois vai ver alguma comédia, algum drama, e está cheia ali, aquela obra cheia de ideias da nova era. É difícil, não é? Pois é, e graças a Deus eu vi o filme Uma Pitada de Sorte, de 2018, estrelado por Fabiana Carla e outros bons e sóbrios atores. Foi legal ver a protagonista no melodrama como chefe de restaurante, numa película sem palavrões e sem insinuações de sexo o tempo todo, ainda que com um certo estereótipo da mocinha gordinha sofrida do subúrbio. Assisti também o filme internacional Não o Tipo de Cinderela, de 2018, em que houve uma leveza e simplicidade no roteiro, sem ideologias feministas ou homoafetivas, que são muito comuns nos dias de hoje nas obras artísticas. A trama da mocinha com 2 pretendentes normais, amigos e não canalhas, surpreendeu. A qualquer momento eu pensava que o drama descambasse para uma desconstrução dos bons rapazes, transformando-os, por exemplo, em cafajestes. O que os filmes progressistas esquerdistas sempre fazem. Só me recordo de ter visto algo leve assim anos atrás. E se não me engano, o filme estrelado por Tony Ramos, Se Eu Fosse Você 1 e 2. Eu acho que foram os 2 filmes mais leves que eu vi nessa era aí de muito esquerdofrenismo, de muita doença da esquerda na mídia. Então, recomendo. Agora, outra coisa que eu queria falar sobre um elogio que eu quero passar aqui para a atriz Miriam Rios. Gostei da entrevista da atriz Miriam Rios num canal do YouTube. Destaco aqui a sua catolicidade, sua fé em Cristo Jesus e a salvação eterna que ela tem como meta. A minha meta também é a salvação eterna, Miriam. Ela também confirmou na entrevista o que eu já percebia nas novelas do SBT escritas por Dona Iris Abravanel, ou seja, a existência de um ambiente muito familiar e espiritual, até mesmo fora das gravações. Olha que coisa boa trabalhar numa empresa assim. Parabéns à atriz Miriam Rios, que falou também do tempo em que viveu com o cantor e compositor Roberto Carlos, confirmando a fé do artista ao dizer que ele assiste à missa dominical
em qualquer lugar do mundo para onde viaja. Olha que coisa boa, né? É um católico de raiz, um católico verdadeiro, né? Não só de aparência. Parabéns a Miriam Rios, parabéns ao Roberto Carlos e parabéns à dona Iris Abravanel e ao Silvio Santos, que é o dono do canal de televisão onde passam novelas familiares. Queimadas! Olha, gente, desmatamento recorde na Amazônia agora no mês de fevereiro de 2023. O endereço telemático Revista Oeste publicou no dia 3 de março que dados divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, informam que 291 quilômetros quadrados foram desmatados na Amazônia legal no mês de fevereiro do ano corrente. Trata-se do maior alerta de desmatamento registrado para o mês da série histórica, iniciada em 2015, segundo os dados. O site diz que, na comparação com fevereiro do ano passado, o crescimento das áreas desmatadas foi de quase 50%. Olha aí. E tem a volta também das invasões de terras. É outro problema que preocupa a nação brasileira, mas infelizmente ainda tem muita gente que apoia isso, né? Muitas invasões de terras pelo MST têm sido registradas na atual gestão federal petista. São atos irregulares que haviam sido reduzidos no governo do presidente Jair Bolsonaro. Na Bahia, a justiça tem determinado a saída dos invasores. Numa propriedade rural de Minas Gerais, os próprios moradores impediram a invasão. Alerta de militar sobre gestão federal petista. O endereço telemático Revista Oeste publicou numa coluna escrita por Christian Costa, trechos de um artigo do general da reserva Luiz Eduardo Rocha Paiva, crítico ao governo petista atual. O militar diz que a gestão que aí está quer submeter o Brasil a organismos internacionais. Vou abrir aspas aqui para as palavras do general. Diz ele: o país tem um presidente sem noção de pátria, que negocia soberania em troca do aplauso da comunidade global sem perceber seu papel de fantoche para sacrificar interesses de potências estrangeiras e de atores do globalismo apátrida. Fecho aspas. Palavras do oficial da reserva e seu escrito contra o chefe aí desse sistema petista de gestão federal. Ele lembra sobre os interesses dos Estados Unidos e da Europa nos recursos naturais do Brasil. Olha, eu viajo sempre de Colatina para Vitória, para a Serra, para Vila Velha, para Cariacica. Então, além da viação Águia Branca, é possível fazer o trajeto de ônibus entre Colatina, no noroeste do Espírito Santo, a Vitória, na região metropolitana, por outra empresa de transporte de passageiros, a Aviação Lírio dos Vales. De segunda-feira a sábado são disponibilizados 3 horários, 9, 14 e 16 horas. A viagem é realizada via Santa Teresa, sendo, portanto, um pouco mais longa que a realizada pela BR-259. Mesmo assim, é uma opção quando não há vaga nos ônibus da Aviação Águia Branca. Dinheiro público. Olha, disseram que o dinheiro público seria usado para financiar as candidaturas dos políticos e os partidos, para que a iniciativa privada não fizesse isso. Então injetaram dinheiro dos nossos impostos nos políticos e nos partidos, nas campanhas. Só que pelas notícias que vemos na mídia, além do dinheiro dos nossos tributos, empresários continuam financiando os políticos nas disputas eleitorais
cedendo inclusive aviões para viagens. Aumento de preço de combustíveis com fim da desoneração. Olha, gasolina e etanol voltam a ser tributados a partir deste mês de março. Isso quer dizer que os preços dos combustíveis subirão. Na gestão do presidente da República, Jair Bolsonaro, em 2022, foi feito um acordo para redução de impostos, incluindo os estados da federação, para assim baixar os valores dos produtos. A gestão petista, no entanto, volta com a cobrança onerosa anterior, a chamada reoneração. Sabe-se lá o que vai acontecer. Eu já estou percebendo alta nos preços nos postos de gasolina e também nos supermercados, já que combustível move o país. Antenas digitais. As antenas parabólicas antigas, que muitos brasileiros ainda possuem, precisam ser trocadas. Com a chegada da digitalização da TV aberta, a parabólica residencial externa também deve ser digital, assim como o equipamento receptor interno, o cabo, os conectores e o controle remoto. Em Colatina, numa pesquisa informal de preços, o valor do conjunto de produtos varia de R$ 500 a mais de R$ 700. Tudo vai depender da loja, da marca, do dia. Olha, compra via web, internet, pode sair mais em conta. Mas todo cuidado na hora de comprar pela internet, hein? Tem muito golpista agindo às escondidas. Agora eu vou falar dos famosos. Você gosta dos famosos? Eu não dou muita bola para os famosos, não, porque eu tenho mais coisas para fazer na minha vida aqui. Mesmo assim, tem alguns famosos que eu gosto de falar aqui. É o caso, por exemplo, da família do Silvio Santos. Famílias cantam no programa Silvio Santos. O programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel, mostrou um novo quadro no domingo, 5 de março de 2023. Trata-se do Cantando em Família. As primeiras famílias a se apresentarem foram as de Netinho de Paula e de JC Sampa. Família Aquino. Atuaram como como julgadores dos candidatos, o próprio auditório, com as maquininhas individuais de votação, e 3 jurados, Yudi Tamashiro, Karen Rios e Regis Danese. O prêmio final do concurso, que envolverá várias semanas, é de R$100 mil. Os dançarinos do show apareceram com novo visual, sendo destaque o uso de tênis e trajes bem comportados. Não tinha mulher seminua, não. Tava um traje bem comportado. Acho que tem o dedo da Patrícia e da Dona Iris aí. Isso é bom, hein? Uma nova novela relacionada ao clássico da literatura internacional Romeu e Julieta está sendo produzida pelo canal de Silvio Santos, segundo foi anunciado, com a participação da atriz Karen Rios. Homem versus animal. Olha, eu estava vendo uma palestra do bispo Dom Adair José Guimarães no YouTube e gostei muito, que vou passar para vocês alguma coisa dessa palestra. Ele disse o seguinte: Cristo experimentou a morte, Deus encarnou na nossa miséria, na nossa história. Deus veio morar conosco, armou a sua tenda entre nós. A tenda é o corpo. Nós estamos dentro de uma tenda. E essa tenda pode ser fragilizada, ela tem uma mente. E o espírito age na nossa inteligência, no nosso sistema nervoso, na nossa mente. Daí que nós somos diferentes dos outros animais. O animal não tem consciência, não tem liberdade, não tem vontade. Ele tem apenas reflexos e os condicionamentos próprios de sua espécie que lhe permitem viver, avançar, fugir dos perigos, etc. O animal tem reflexos biológicos, o ser humano tem inteligência, vontade, liberdade. E por quê? Porque isso vem de Deus, é um atributo também de Deus.
O João de Barro, há 100.000 anos, faz a casa dele do mesmo jeito. O ser humano cria, pois tem inteligência, vontade, liberdade. Os animais não têm noção de moral, nós temos. Se a vaca cria um bezerro, ela fica com ele cresce e vira boi, ele vai cruzar com a mãe. Qual filho que teria coragem de namorar com a mãe, ou a filha que teria coragem de namorar com o pai? Ninguém. O ser humano já nasce com a lex naturae, a lei natural de Deus no coração. Os 10 mandamentos já estão dentro de todo mundo. A gente vai aprimorando o conhecimento dessa lei, pois o ser humano é movido por atos morais. Temos uma moralidade, uma ética. Os animais não têm isso. O leão sabe que de manhã precisa se levantar e correr atrás da presa, senão morre de fome. E a presa também sabe que tem que levantar de manhã e correr para não morrer. Nós também temos as nossas crueldades para sobreviver. Nós fomos treinados para comer proteína animal e a gente come os animais, se alimenta de carne. São Paulo apóstolo disse: para mim a vida é Cristo e morrer é lucro. A gente tem que acabar com essa bobagem de medo da morte. Temos que lidar com isso. Há 30 anos fiz o meu testamento de morte e todo ano o renovo, diz Dom Adair. Tenho as orações da missa, os cantos escolhidos, eu já tenho a roupa separada para vestir o defunto e já ganhei o caixão. Ao receber a notícia da morte de alguém que a gente ama, a gente ora, entrega a Deus. A igreja coloca 7 dias para o tempo de oração, de sofrimento, e depois a vida segue. Toda vez que celebramos a Santa Missa, é uma preparação para o nosso encontro com Deus. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Isto está no prefácio da oração dos defuntos. Não voltaremos mais a outras vidas terrestres, pois o homem deve morrer uma única vez e vem o juízo particular. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Na ressurreição, Deus unirá a vida incorruptível, que é o espírito, ao nosso corpo transformado, unindo-o novamente à nossa alma. Catecismo da Igreja, 1016. Cristo ressuscitou com seu próprio corpo, mas não voltou a uma vida terrestre. Nosso Senhor ficou glorificado. Como ele é Deus, tinha o poder de voltar ao seu espectro de visibilidade para os apóstolos. Ele teve essa ressurreição extraordinária. É uma parte da palestra de Dom Adair José Guimarães, bispo de Formosa, em Goiás. E agora temos aqui também uma parte de uma palavra do pastor Rodrigo Mocelin sobre as feministas e o repúdio ao homem. Diz o pastor: a Escritura declara que homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia descreve que ambos são iguais em valor e condição diante do Senhor, mas diferentes em funções, habilidades e predisposições. A Bíblia não diz que um é mais inclinado para o mal do que o outro. As diferenças de funções apenas levam esses pecados a se manifestarem de um modo diferente. Se um homem pode usar sua força para fazer o que quer com uma moça, uma mulher pode usar a sua doçura para fazer o que quer com um homem. Nenhum homem conseguiu destruir Sansão. Foi uma mulher, Dalila, que fez isso. Há uma campanha feminista sistemática para fazer dos homens vilões, palhaços. Quais as consequências de todo esse repúdio aos homens e de toda a narrativa em que nos tentam enfiar goela abaixo para que acreditemos que as mulheres são melhores e os homens não prestam? A sociedade, as famílias e os casamentos estão arrasados. São as consequências. A força e a liderança masculina, se enaltecidas e lapidadas, são uma bênção na sociedade. O resultado de toda a batalha
O resultado de toda a batalha entre homem e mulher é que nenhum tem saído vencedor. Parabéns ao pastor Rodrigo Mocelin por essa palestra. Muito boa, hein? Agora, orientação católica para o mês de março em Colatina. O pároco da Catedral de Colatina, Padre José Valdeci Romão, transmitiu orientações para o mês de março de 2023. Nas informações direcionadas às comunidades da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, ele orienta que neste tempo de Quaresma deve ser intensificada a vida de oração. A celebração da Via Sacra é um dos exercícios espirituais propostos pela Igreja para este tempo. A vivência do jejum como forma de autoconhecimento e mortificação do corpo ajuda a entender melhor o plano de Deus para a vida do cristão. A prática da esmola ou caridade ajuda a experimentar o rosto de Cristo manifestado nos mais pobres. E a prática da oração ajuda a escutar Deus ou reaprender a escutar o que o Senhor está nos falando. Orar é falar com Deus. Ele pede que, para a visita pastoral do bispo diocesano, Dom Lauro Sérgio Verchani Barbosa, cada comunidade prepare tudo com muito carinho e zelo. E para a missa de encerramento da visita pastoral, que em todas as comunidades seja feita uma motivação para que os fiéis participem. Quanto às confissões individuais, serão concentradas na Semana Maior. Para a reunião do dia 10 de março, em preparação da Semana Santa, deverão participar equipes de liturgia das comunidades, ministros extraordinários da palavra, coordenadores de canto, de ministros extraordinários da distribuição da Santa Comunhão e dos coroinhas. Já para a reunião ampliada do dia 28 de março do CPP, deverão participar todos os representantes dos conselhos comunitários. No momento, somente a programação desta quarta. Vou transmitir a programação da quinta no dia correto, no dia do Web Jornal. Chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, está divulgando 96 oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às empresas que necessitam de empregados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102. Endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro da cidade. Declaração do Imposto de Renda. Começa no dia 15 de março de 2023 o período para o envio da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. Uma das novidades deste ano é que o contribuinte poderá utilizar a declaração pré-preenchida já na abertura do período de entrega do documento, disponível tanto pelo programa gerador de declaração via computador, quanto pela solução Meu Imposto de Renda online ou em aplicativo para iOS ou Android. Pesquisa de preços informal. Olha, quem me segue já sabe que eu só compro produtos para o meu lar depois de pesquisar em 2 ou 3 estabelecimentos. Quando eu encontro o menor preço, eu adquiro a mercadoria e passo para vocês onde foi que eu encontrei. Então tenho aqui pão francês dormido, o quilo, R$ 7,98. Comprei no supermercado Oba, na rua Alexandre Calmon, número 107, no centro de Colatina. Tem também na Praça Emílio Bonato. Comprei biscoito Renata 200 gramas, creme cracker, R$ 2,49 no supermercado Lavagnoli. Rua Germano Naumann Filho, 53, no centro. Outra coisa que eu comprei, vamos lá, outra mercadoria, biscoito recheado, 115 gramas, sabor morango, R$ 1,99. Foi no Amigão Festas, Rua Professor Arnaldo de Vasconcelos Costa, 102, no centro de Colatina. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável.
magnífica estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo, com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura. O governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira,
Não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos. Vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal, ao Auxílio Brasil agora de R$600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC, benefício de prestação continuada, ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros POP para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom, a paz.